Estamos de volta, estamos aqui mais uma vez para falar de um tema muito importante, um tema que, obviamente, aí eu vejo muitos homens, muitas pessoas deixarem isso para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e ninguém melhor do que falar sobre beleza, bem-estar, moda, autoestima masculina do que Rafael Matos, né? Rafa, vai lá, Vamos aí. tá contigo, meu irmão. Obrigado de verdade, né, o convite mais uma vez. A gente vai continuar, na verdade, aquela conversa que a gente estava no café, tomando café. Eu quero que seja algo bem tranquilo, bem descontraído, nada de uma coisa presa assim, né? E falar de moda para mim é super descomplicado e eu acredito que a minha missão é descomplicar também para vocês. Eu acredito que eu sou um tradutor desses termos técnicos que eles usam muito na moda e acabam distanciando os homens, né? Sim. Então, eu acho que a minha missão é essa, pegar a moda, né, e trazer mais para perto dos homens. E vamos que vamos, hoje o papo é a moda do Rafa. É isso aí. Bom, vamos começar pelo início, obviamente, né? Sim. A pergunta, eu acho que inicial, que a maioria das pessoas, para quem tá assistindo, é audiência feminina, masculina, né? Porque acontece muito, eu vejo muito no seu Instagram, as mulheres que têm seus namorados, maridos, se interessarem para que eles se vistam bem, para que eles se portem bem, para que vá num jantar, vá num evento, vá numa reunião, até mesmo em família mesmo, né? Que não vá como assim, em termos não muito sociais, né? Como um indigente, Sim. como um sem teto, né? Aquele clássico lá, bota bermudinha tectel, uma camisa de time e acha que tá abafando, né? Sim. Por que você acha que hoje os homens têm tanta dificuldade em se conectar com a moda, em se conectar em estar bem, se sentir bem, vestir bem para ter uma boa autoestima? Por que é tão difícil você entrar na cabeça dos caras? O homem ele é meio, ele assim, não é que ele é complicado, né? Nós temos linguagem diferente de se comunicar, né? Então, às vezes a gente quer atribuir ao homem a mesma linguagem que a gente atribui à mulher. A moda para a mulher é uma coisa, a moda para o homem é outra coisa. A moda para a mulher é uma possibilidade de ela estar bem, dela se vestir melhor, dela se apresentar e ter oportunidades a mais na vida dela. Para o homem, ele não enxerga muito bem assim. Para o homem, da moda é um tabu. É uma coisa fashionista, é uma coisa que para ele não importa. Então, a dificuldade do homem hoje principalmente, às vezes, eu me atribuo, no começo, um pouco de culpa, né? Porque a gente usa muito termo técnico, né? Então, a dificuldade maior para alcançar o homem é mais a linguagem, né? Principalmente as pessoas que dão consultoria, os homens que dão consultoria para os outros homens, eu acredito que a missão deles tinha que ser essa, né? Descomplicar, chegar mais perto, né? Tem até um vídeo que eu comentei uma vez de, acho que 5 ou 6 pessoas, e todos eles, né, trabalham com moda, dão consultoria de moda masculina, e eles ali numa tarde, sentado num banco e falando o que um homem não deve usar. O que fica feio no homem usar. E aquilo ali afasta da realidade, porque homem nenhum fica numa sexta-feira à tarde, sentado num banco, conversando sobre o que deve ou não se vestir, né? O homem está ali na correria, na luta, fazendo as coisas, correndo. Então um pouco de culpa assim, de quem dá essa assessoria ou essa mentoria para os homens. Então o meu papel é o quê? É trazer mais perto. E eles entenderem que a mulher passa horas se arrumando, porque as horas que ela passa se arrumando, ela está valorizando aquele momento, ela está valorizando aqueles minutos que eles vão passar junto. E nada mais justo do que o homem também valorizar isso, né? Um relacionamento, igual você falou, na questão de homem e mulher, é uma via de mão dupla, né? Se a mulher se arruma para o homem também tem que se arrumar para a mulher. É uma coisa, já pensou, você está lá no restaurante e a mulher toda arrumada e você todo desleixado, aquilo ali você está falando assim, pô, eu não me importo com isso, para mim é uma coisa corriqueira no dia a dia. Então o que falta a conexão para o homem e moda é mais a questão de linguagem. A gente peca às vezes muito nisso. É uma falta de consideração com o parceiro, né? Lógico. Como você falou, né? A mulher passa lá horas na frente do espelho, ou igual você falou, na semana, né, pensando, maquinando ali o que vai vestir, o que vai fazer para a ocasião específica, né, às vezes é um aniversário de namoro, né, uma bodas, alguma coisa desse sentido, e o homem tá tudo, não, é isso aí mesmo. A mulher, ela passa a semana e ela começa a programar a vida dela para chegar naquele compromisso.
O homem ele já não é assim, ele deixa para resolver tudo na última hora. E por isso que a gente fala a questão de ajuda. Ninguém, nem homem, ele é obrigado a saber se vestir, mas ele tem a obrigação de aprender a se vestir, porque é uma coisa que faz parte do dia a dia dele. Né? É a mesma coisa de você conseguir trocar o pneu do seu carro, você trocar um chuveiro, né? Você resolver alguns problemas ali que é o nosso papel resolver e a gente precisa disso. Então o homem ele não precisa saber se vestir, nascer sabendo se vestir, mas ele precisa aprender. Né? E é muito cultural também, né? Não é ensinado pra gente desde criança, porque a mãe tá sempre vestindo, né, a criança, e depois entra no adolescente, na adolescência a gente acaba seguindo um padrão de moda do grupo que a gente participa, né? Então é o grupo que nos impõe a moda que a gente veste. Depois entra na vida adulta, já começa a empreender, começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa, e o se vestir, ou o estar bem através da vestimenta é a coisa que fica por último plano, né? Então acho que é um despertar de consciência muito bonito, o homem que se propõe a se vestir bem, até como expressão do seu próprio movimento. Sim. Como eu sou, o que eu faço, quem eu estou representando neste mundo. E aí isso se expressa também através da moda, não só da fala, da cultura e tudo mais, mas também através da moda. É legal você ter falado isso, porque quando eu me entendi que eu gostava de me vestir bem, eu trabalhava na obra de pintor com meu pai. E eu percebi assim que eu sempre estava meio deslocado, né, dos demais, né. Eu chegava lá sempre, tem até foto depois eu vou postar no meu Instagram, tem foto minha que eu tô de blazer, chego tal, aí eu coloco minha roupa de trabalhar mesmo. E eu comecei a perceber isso. Eu nunca deixei me ser moldado pelas outras coisas ou pelas outras pessoas. Né? A personalidade, como eu fui criado, a minha mãe também tem uma personalidade muito forte, né? E o meu pai, na juventude dele, sempre gostou muito de se vestir bem. Inclusive, não tenho certeza que isso veio dele. Meu pai tinha uma gravata para cada combinação, né? Ele não casou com um terno normal, ele pediu para fazer, ele na verdade comprou, acho que na época no Mapping, nas Americanas, não lembro muito bem a loja que já não tem mais, e ele comprou um terno jeans, né? Então já pensou, uma pessoa... na época dele, casar com um terno jeans era muito revolucionário. Quebra de padrão ali. Quebra de padrão. Então, o meu propósito, e eu, graças a Deus, na minha adolescência, na minha juventude, eu sempre tive isso como uma coisa muito natural, sabe? Muito normal. Eu nunca fiquei assim, fiquei pensando, nossa, o que eu vou vestir hoje? Nossa, o que eu vou fazer hoje? Igual tem muita gente que pensa que nós, né, que trabalhamos com moda masculina, acho que a gente vive só pensando nisso, a gente acorda de manhã e dorme pensando nisso. É uma coisa que foi educada, eu me eduquei sem perceber, e hoje eu saio de casa, pego uma roupa, já saio e todo mundo fala, nossa, ele deve ter elaborado horas e horas, né? E a nossa cultura, principalmente no nosso país, ele meio que acha que o homem ele deve não se importar com isso, né? A cultura é tipo, quanto menos longe de me importar com isso, mais homem eu me sinto. Isso é muito latente, né? Muito pungente, né? Dentro da cultura masculina. E essa quebra, né? Essa quebra mesmo de paradigma, essa tomada de consciência de que você pode estar bem, se vestir bem, isso ao ponto de se tornar natural, né? Porque no seu caso, como você disse, é seu, você desde sempre teve essa não preocupação, mas essa vontade de se expressar através das suas roupas, de se sentir confortável através das roupas, mas isso, como toda habilidade, ela pode ser treinável, né? Mesmo que a gente não tenha culturalmente desenvolvido a qualidade de saber escolher uma roupa, saber combinar um look, saber peça, caimento, linho, algodão, o que é. Ainda assim é uma habilidade que pode ser adquirida, né? Muito. A gente nunca para de aprender, né? Não tem como. Acho que todas as profissões, em tudo que a gente vai fazer, quando a gente acha que o talento só é o suficiente, a gente acaba ficando para trás. Então, onde eu fui buscar estudar, entender o porquê, porque as peças, às vezes, algumas você está usando e por mais que pareça leve, ela te faz suar muito.
às vezes a qualidade do tecido, eu fui estudar um pouco sobre cores, o caimento, né, que todo mundo fala caimento, caimento, caimento. Caimento nada mais é, cara, do que você vestir no tamanho ideal, no seu tamanho certo, entendeu? Então, quando a gente fala assim, olha, cara, a gente tem que preocupar com caimento, aí eles acham, nossa, mas caimento? Não, é só vistas no tamanho certo, e se precisar fazer ajustes, faça, entendeu? Então você a cada dia vê uma oportunidade se abrindo por você estar se vestindo bem, por você estar ali de bem com você mesmo, né? Eu vejo muitos homens, assim, quando eu converso, eles têm um pouquinho de receio, às vezes um pouquinho de uma insegurança, às vezes para conversar com a menina, às vezes para chegar num patrão, para conversar com ele, às vezes até num caixa de supermercado, né, para pedir alguma coisa ali, alguma informação. Não é só isso, mas é muito relacionada a isso, a imagem, né? Porque uma pessoa que ela está em paz com ela mesma, ela fica em paz com todo mundo, e isso fica mais fácil dela se relacionar, dela se associar. Aí os caras falam assim para mim, nossa, Rafa, mas eu tô com tantos anos aí e eu não consigo arrumar ninguém, eu não consigo ter eu chego e travo com a pessoa, eu não tenho essa confiança, né? Porque graças a Deus, cara, eu não tenho a timidez, eu sou o inimigo dela. Então eu chego no lugar, converso com todo mundo, aí a gente vai ver ali o comportamento que a gente estuda também sobre PNL, sobre coisas comportamentais direcionadas ao comportamento do homem. Eu falei assim, esse cara aí precisa de um upgrade na vida dele e tá mais perto e mais simples do que ele imagina. Sim, total. É interessante você falar na parte de relacionamento, né? Porque eu acho que isso é uma dor muito latente também, uma dor muito forte, né? E como a gente já propôs isso, a mulher, ela vai a um encontro, ela se preocupa no que ela vai vestir, como que ela vai se apresentar, né? E às vezes o homem esquece que, por fazer parte do feminino, se preocupar com isso, ela se preocupa também como o outro está apresentado. Então, quando você vai desleixado para um encontro, ela já vai logo pré-conceber um julgamento que você é uma pessoa desleixada, você é uma pessoa maltrapilha, que não se preocupa, né? Então, como ela pode criar esse sex appeal, como essa aproximação, se já na primeira vista, a primeira linguagem, né? Porque linguagem e fala é diferente, né? Então, a primeira linguagem que você está demonstrando é de ser uma pessoa despreocupada, desleixada, que não liga para as coisas. Então, já começa ali com uma red flag, né? Já começa ali com uma bandeira vermelha, né? O problema é o seguinte, você tá totalmente voltado para estar bem. E quando você está bem, você está confiante, você tem uma postura, até a sua forma de comunicar, o jeito que você mexe as suas mãos, o jeito que você sorri, para a mulher é muito importante, sabe? A mulher ela é muito visual e auditiva, né? Tudo que você fala para a mulher, tudo que você mostra para ela tem muito valor, tem muito valor. Já vi gente perder assim, relacionamentos legais porque não se apresentava bem e também porque não tinha uma boa... não falava coisa que às vezes era uma coisa... Etiqueta, né? Etiqueta. Quando a gente fala sobre moda masculina, sobre comportamento, a gente está falando só sobre roupa. A gente está falando sobre educação, sobre cordialidade, como o homem deve tratar a mulher, né? Como o homem deve se direcionar à mulher. E hoje, por que os homens eles buscam cada dia mais ter dinheiro? Por que eles buscam cada dia mais ter coisas para mostrar para as mulheres? Porque neles mesmo, muitos deles estão vazios, né? Muitos deles conseguem só mostrar o que tem, não o que é. Então o grande lance é esse. Quando você se comunica com a pessoa, com a mulher, e mostra para ela ali que você... não é que você tem dinheiro, você tem cultura, mas que você vai dar ali uma credibilidade a ela, vai dar um tratamento cordial a ela, isso aí já é, assim, 99% dela dá outro passo, sabe? Porque o relacionamento, assim, visual, quando eu não nasci namorando, né? Então eu sei muito bem como que é essa vida, né? Então é uma coisa de um passo, você dá um passo. Aí a mulher dá outro passo.
Aí ela dá outro passo. Você até se aproximar. Não é um negócio assim, de uma vez, instantâneo, entendeu? A não ser que seja um relacionamento que não vá para frente, seja um negócio mais carnal, assim, mais de momento. Só que se você quiser um relacionamento sério, você precisa construir isso, né? Você precisa ter essa importância. E, cara, se vestir bem, você se veste bem por fora, mas você também se veste bem por dentro. E isso faz muita diferença. É aquela máxima da psicologia que fala que todo excesso revela uma falta, né? E aí, quando mostra esses caras do ter, eu tenho, eu possuo, é minha posse. Então, como você bem falou, é um vazio que está sendo tampado com esse tipo de coisa. E que não reflete necessariamente a personalidade da pessoa. É interessante da forma que você coloca, porque o que você está tentando me dizer, e corrija se eu estiver errado, é que a roupa, o se vestir bem, ele é o final. Ele é a expressão final de quem você já é por dentro. Sim. E não de quem você está tentando ser, né? Não é um personagem que você está construindo ali, né? É toda uma tratativa antes para que chegue nesse fim. É mais ou menos por aí? Mais ou menos. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, né? E tem algumas frases aí que falam que você é o que você come. Então você é também o que você veste. Você revela para fora aquilo que você é por dentro. Entendeu? Então se você tem um problema em se cuidar, como que você vai cuidar de alguém? Como que você vai cuidar de uma pessoa? Como você vai ter responsabilidade ali sobre... A minha namorada, ela acha um máximo, cara. Sabe? Ela fala assim, cara, como é bom ter um namorado que se cuida, como é bom ter um namorado que vai no salão, arruma o cabelo, que fica assim, numa coisa que tipo, me dá um prazer de olhar, falei, pô, ele se cuida, né? E isso hoje é um tabu, né? Eu, na verdade, eu tô aqui e tenho esse propósito da minha vida, do meu Instagram, das minhas redes sociais, esse canal, quebrar esse tabu e falar para os caras, cara, calma, moda não vai tirar a sua masculinidade e muito menos fazer você ser menor do que seus amigos, né? Então, o meu papel hoje é descomplicar, é trazer para perto. E o que você é por dentro, você revela para fora. E isso todo mundo está vendo. O mundo inteiro está vendo. As pessoas à sua volta estão vendo. Vamos aproveitar e falar desse tabu, que ele é muito interessante e ele acontece muito no seu dia a dia. Toda vez que você posta uma foto, alguma imagem ali de um look, né? Sempre tem um perfil, geralmente fake, né? Geralmente ali escondido, para não botar a cara, falando, homossexual, não sei o que tem, gosta de homens. Da onde que sai isso, cara? Da onde sai esse preconceito? Da onde que vem isso? É cultural, né? Sim. Obviamente é cultural. Mas fala pra galera, cara, vamos olhar isso de outra forma, né? Sim, a questão você tem um ditado chinês que fala que todo prego que se destaca, ele é martelado, né? E toda vez que você se destaca numa sociedade onde é mais importante você postar a foto do que você tem, você começar a postar sobre aquilo que você os haters é só o começo. Esses dias eu postei um vídeo meu cuidando da pele, né? Cara, se você não quiser falar skincare, não tem problema. Fala que você está cuidando da pele, entendeu? Que é a mesma coisa, né? Só a tradução do inglês. Tem muito termo de inglês que é tipo outfit. Outfit é o que você está usando. É a sua troca de roupa, né? Como a avó da gente falava, né? Filho, vem aqui para casa da avó e traz 2 trocas de roupa. É isso, entendeu? Ela poderia falar, traz 2 outfits. Entendeu? Então, tem esse misticismo, né? E quando você fura essa bolha e as pessoas entendem que você tem uma confiança naquilo que você vai incomodar muita gente, né? Eu postei o vídeo lá, eu cuidando da minha pele, e eu vou falar, quem elogia é só mulher, sabe? Elas falam assim, pô, que legal, cara, seu cuidado que você tem, né? Respeitosamente, elas sempre mandam, parabéns, manda palminha, parabéns, continua assim, se cuidando. E quem precisava apoiar e aprender, joga de lado. Porque o homem que eu falo assim, na época das cavernas, ele tinha esse comportamento, entendeu? Então era tudo disputado ali
na pancada, né? Entendeu? Esqueci o nome do negócio. No porrete. No porrete. Tacape. Isso, no tacape. E o tacape do homem hoje é as redes sociais. Entendeu? Quando ele se sente ameaçado, ele volta ao instinto lá de tantos anos atrás. Ele volta a ser primitivo. Entendeu? Percebe, vai num lugar, toma um café e começa ali quieto se destacar. Os caras já começam a te olhar torto. Eles começam a te olhar assim. Tipo, nossa, que nada a ver, para que tudo isso? Então, o homem, quando ele se sente ameaçado, ele volta nos instintos dos primórdios. E para mim não tem problema nenhum. Os maiores haters são as pessoas, às vezes, que estão mais perto de mim. Né? Então eu não dou bola. Para mim já é um assunto resolvido. Eu acho muito interessante esse assunto, né? E eu vou falar diretamente para quem está assistindo a gente aí também. É uma dor latente também. Acho que para todos que entram dentro desse universo que é o se cuidar, ter uma boa autoestima, porque muitos homens, né, às vezes não se vestem bem ou eles estão de alguma forma desleixados por também problemas de autoestima, problemas psicológicos, depressão, uma ansiedade, um TDAH, enfim, tem vários fatores que permeiam a escolha de não se vestir bem, de não se expressar quem você é verdadeiramente. E aquele que tem a coragem, porque eu acho que isso é um ato muito de coragem. O homem que tem a coragem de se expressar através da moda, através do estilo próprio, de não copiar, né? Porque a gente olha muito também no Instagram, a gente olha esses sites de festa, todo mundo igual. Parece o Ken da Barbie, né? É um monte de Ken, assim, é todos Ken, que tem até um nome disso, que é o macho padrão, né? O heterotop. O heterotop, né? O heteropadrão. Então, gente, não tem o porquê você ser igual, você se copiar, vai copiar Gustavo Lima, Cara, o cara tem o perfil dele, Luan Santana tem o perfil dele, por que você precisa parecer com ele? É muito mais bonito quando você se parece com você mesmo, só que assumir isso é um ato de extrema coragem, e não é pra qualquer um, não é qualquer um que consegue assumir isso. Verdade. E vem, né, os seus ônus e os seus bônus, né, uma vez que você toma coragem de se expressar através da moda, obviamente você vai, como você colocou, ter os haters ali, julgando, apontando o dedo, chamando de mariquinha, chamando de esses termos mais pejorativos, né? Mas, cara, faz parte do jogo, né? Os bônus é justamente esse, você ter uma atenção que você não tinha, você demonstrar para o seu parceiro ou futuro parceiro que você se preocupa, que você é uma pessoa atenciosa. Então, assim, cara, tem muito mais bônus do que ônus. Eu também acredito, eu não importo tanto, na verdade, 0%. Porque 99 desses homens que são casados, que dão hater, quem investe eles é a mulher deles. Quem escolhe a roupa deles é a mulher deles. Eu acho assim, o homem, ele tem que ter uma individualidade, ele precisa ter uma personalidade, ele precisa estar sempre ali, claro, nas suas obrigações, mas ele precisa estar alinhado para isso, porque... já pensou, você ter que vestir, você é uma mulher, vou falar aqui, você é uma mulher, tem que vestir o seu filho, né? Tem que vestir sua filha, tem que se vestir e ainda preocupar em vestir o marido. E é demais, né? E eu sei porque eu já teve casos e pessoas que me falaram, não, nem me preocupo com isso, porque quem escolhe a minha roupa é minha mulher. E falam isso de uma forma tipo assim, nossa, eu tô arrebentando, eu nem me preocupo com isso. Pô, você tá jogando o peso seu, uma responsabilidade sua, em cima do seu cônjuge, em cima da sua mulher. Ela não tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Dentro de casa já tem muito, né, não generalizando, mas generalizando, tem muito marido aí que não cuida do filho, não ajuda a arrumar, né? É obrigação, não é ajuda, é obrigação. Isso, tem que ter. Arrumar a casa, lavar uma louça, porque às vezes até o lavar a louça é coisa de mulher, né? Sabe o que eu vejo muito? Assim, né? Eu vejo muito, que eu fui criado numa família matriarcal. Né? A minha mãe, quem manda na parada lá são as mulheres, né? Então a minha mãe, a minha avó, a minha tataravó, a minha bisavó, elas sempre deram essa educação para os homens da família. E a minha mãe deu essa educação para a gente, de falar assim, ó, toma cuidado como você vai dirigir uma mulher,
Tome cuidado para você não chatear a filha de ninguém, para você não ferir o coração de nenhuma menina. E na minha família, a gente tem meus irmãos lá, e a minha mãe sempre fica do lado das noras, velho. As coisas acontecem, o que aconteceu? Por que a fulana tá assim? Ela não fica do nosso lado, ela vai saber primeiro o que aconteceu lá. E eu acho que isso é um pouco de berço, falta de educação, entendeu? E se a mãe às vezes não teve essa educação, falta a pessoa aprender a ser educado, a ter essa responsabilidade para ele. Porque isso é coisa dele. Você não vê homem falando pra mulher, ensinando, comprando roupa pra mulher. Entendeu? Isso é uma coisa de você ser um adulto independente. Como é que você vai falar que é um adulto independente se quem escolhe a sua roupa é a mulher? Como é que você vai falar que pode cuidar de uma empresa, que pode saber ali sobre os números dela, que você pode ter uma rentabilidade boa daquilo ali, se quem cuida das suas roupas é a sua mulher? Entende? Então eu acho que isso é uma coisa igual ferramenta, né? Eu não gosto de pegar minhas ferramentas e emprestar para alguém ou pedir para alguém comprar. Isso aí tem que vir eu que tenho que ir lá ver o que está acontecendo, o que é. Eu não sou um expert em arrumar as coisas, mas o mínimo eu sei, entende? Então o mínimo do homem, principalmente casado, ele precisa saber escolher a roupa que ele vai usar. E não jogar isso pra mulher também. Mas essa função, né? Isso. Não, faz todo sentido, cara. Qual que é o segundo maior tabu aí que a galera encontra aí quando você posta, quando você comunica através, né, da moda? O maior tabu é reconhecer. O segundo maior é reconhecer. Reconhecer que precisa mudar, que precisa melhorar, que algumas coisas na vida dela, principalmente em questão emocional, estão relacionadas à autoestima e à imagem que elas mostram para as pessoas e que elas acham que não é importante, mas todo mundo em volta vê isso como uma coisa muito relevante. Só para ele não é relevante, mas para todo mundo é relevante. Então reconhecer, né? Existem algumas pessoas que estão agora novos na minha vida, assim, né? Amigos novos que eu fiz, e é engraçado que quando eu conheci a pessoa, hoje eu faço um trabalho com ela sobre um pouco dou uma consultoria nas redes sociais, também dou um pouco de consultoria ali na roupa dele, que deve usar e tal. A pessoa começou a ir no lugar de trabalho com bermuda, né? E eu proprietário do lugar. E eu não sou o proprietário. E eu sempre fui mais alinhado. Nisso, ele viu uma responsabilidade de estar mais alinhado. Entende? E reconheceu de estar mais alinhado. Porque você precisa primeiro reconhecer. O homem, ele não gosta de alguém falar para ele. Eu entendi isso, que assim, eu não posso chegar no cara e falar assim, você não pode vestir assim, porque isso, isso, isso. Você tem que provar numa linguagem mais sutil, mais delicada, que ele não tá legal assim. Olha só para você ver o tanto que é engraçado. Todo homem fala que a mulher é mais complicada. Todo homem fala que a mulher ela é mais difícil de lidar. Só que a mulher, você fala uma coisa para ela mais direta, ela entende aquilo ali e muda o rumo, a rota. Entendeu? Ela faz aquilo ali um passado. O homem, se você falar diretamente, cara, você não tem noção. A pessoa fica sem conversar com você, a pessoa perde a amizade, entende? E nessa linguagem de reconhecer, que falta para muito homem quebrar o tabu e viver experiências que às vezes ele nunca viveu. É um reconhecimento. Tem um tatuador também que trabalha do lado, ele me vê e fala assim, cara, eu vou em São Paulo, vou comprar umas roupas e vou ficar alinhado. Eu não falei nada para ele. Eu não cheguei nele e falei para ele mudar. Não cheguei nele e falei assim, isso tá feio. Eu só reproduzo aquilo que eu sou no meu dia a dia, entendeu? Eu gostaria muito de andar assim sempre. Sim. De verdade mesmo. Só que ainda não dá, né? Para você andar
com umas peças assim mais alinhadas, principalmente com tecido melhor, você precisa ter várias peças dessas. Então o segundo grande tabu é reconhecer, e o homem ele é bem difícil de reconhecer quando ele tá errado. Não. E é interessante você tocar nesse assunto das peças, né? Porque não existe só um estilo, né? Toda expressão vem a partir da sua personalidade e você trabalha com todas as expressões, né? Não somente, hoje você tá bem alinhado, né? Inclusive é uma roupa de qual Da loja? Ballyman. Ballyman? Fala um pouquinho da Bally pra gente. A Ballyman, na verdade, minha história com eles, na época que, acho que eu nunca falei sobre isso, né? Na época que eu trabalhava de pintor, né? Meu pai também, eu entrei nessa loja para fazer um serviço, né? Para pintar uma coisa da vitrine. Acho que na época era uma madeirinha assim, que eu tive que pintar ela de branco, e eu falei assim, cara, um dia eu vou usar um costume desse, cara, porque é muito, assim, a Ballyman é uma referência em costumes, em ternos, né? E inclusive agora, além de vender também, eles alugam os ternos para as ocasiões de casamento, formatura e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou vestir um dia esse terno aí, eu quero um dia vestir Bally. E, tipo, passou um tempo, aí eu fiz uma campanha para eles, né? E eu fiquei muito feliz, muito grato mesmo por aquilo ter se tornado uma realidade. E hoje eu tô totalmente de Ballyman, né? Gerou uma parceria, né? Gerou uma parceria. A Ballyman em Franca é uma referência, né? E o estilo deles, assim, é mais... Qual é o nome desse estilo aí? É o estilo mais clássico, né? Clássico. É o clássico. Esse aqui é o terno que eu tô usando, né? Na verdade, o blazer tá ali pendurado. O terno significa 3 peças, né? Que é o blazer, o colete e a calça, né? Quando é calça e blazer é costume, tem tudo isso aí. E, cara, existem 7 estilos universais que eu até acredito que entre esses 7 surjam muito mais, porque eu não sou só um, né? Eu identifico mais com o criativo e o clássico, né? Tem como você misturar os dois ali, que às vezes eu gosto de colocar umas peças mais coloridas, umas coisas mais oversized, assim. Existem 7 estilos e dentre esses 7 tem muito mais que você precisa se descobrir nele. É um espectro, né? Isso, é um espectro. Você se descobrir nele, acabou a sua procura. Às vezes você compra uma peça por indução do vendedor, às vezes você compra uma peça porque você viu em alguém e achou que ia estar legal em você. Então, quando você descobre o seu estilo universal, você não precisa comprar mais peças, você não precisa ir na loja e gastar muito dinheiro. Você precisa começar com o que você já tem. Sim. E descobrir qual o estilo que você é. Isso. Tem muita gente que eu falo assim, cara, você é o casual. Por que eu sou o casual? Cara, porque você gosta de peças mais ajustadas, uma coisa mais sóbria, um sapatênis ou um sapato mais um clean, né, uma camiseta, dificilmente você usa camisa, então isso vai te dar um diagnóstico de ser um casual. Então não adianta você comprar uma camiseta xadrez, não adianta você comprar uma peça muito além do que você porque vai ficar lá mofando no seu guarda-roupa. Não, faz todo sentido. E é interessante você falar nisso, que é justamente sobre esses estilos, né? Sim. Esses 7 estilos, né? Esses 7 espectros de estilos que existe e que a pessoa que está assistindo a gente não precisa só caber em um, né? Porque como você é assim e você veste mais o criativo e o clássico, às vezes as pessoas olham para você e se distancia, né? Fala assim, pô, eu não sou clássico, eu não gosto do... Às vezes até isso, viu, Rafa? Às vezes até isso, assim... Pô, o cara não sabe verbalizar isso, né? Ele olha você vestido clássico, em vez de falar assim, cara, você está muito bonito, mas não é o meu rolê, né? Ele fala assim, nossa, que coisa de viado, nossa, às vezes não sabe se expressar, né? Mas é porque o cara, ele entende que ele não entende que quando você consegue se vestir bem no estilo, é porque você já estudou os outros, né? Ainda mais que eu vivo para isso e estudo para isso, né? Então, se eu me visto bem no clássico, significa que eu também consigo me vestir bem no casual, eu consigo me vestir bem no romântico, que eu consigo me vestir bem no mais de boa, mas o que você precisa entender é isso, você está se vestindo de uma forma que é o seu estilo, mas você também consegue ajudar as pessoas de outro estilo, tanto é que eu tenho um método hoje, né, que é o GRI, que é o método do guarda-roupa inteligente, e é uma coisa de linguagem muito direcionada, muito prática, porque é uma coisa que eu escrevi nas dores que eu tinha,
né, que eu gostaria muito que alguém me falasse quando eu comecei a querer me vestir bem, assim, que eu percebi que deu estralo, falei, pô, eu gosto de me vestir bem. Então, é uma coisa que tem total acesso à pessoa, principalmente o homem, numa linguagem fantástica, que você vai se descobrir ali e vai ver que é totalmente simples. É só você, é igual um manual de alguma coisa que você compra. Você fica apanhando lá, apertando um tanto de botão, nada funciona, às vezes você liga numa voltagem errada, estraga, e é assim com a gente. Às vezes você tá ali pelejando, comprando roupa que não tem nada a ver com você, às vezes você paga mico num lugar, vai totalmente nada a ver pro lugar, e é só você ler o manual e falar, pô, velho, isso aqui é tão simples, eu tenho todas essas peças no meu guarda-roupa e tô usando todas elas errado. Isso é bacana, né? Isso é bacana também, porque às vezes as pessoas têm realmente as peças, né? Tem as peças, e se não tem, e eu falo assim, pô, né? Porque eu acho que, acredito eu, que uma das dores também é grana, né? Mas hoje você tem também a disponibilidade, quanto de brechó que a gente tem Nossa, em Franca, na minha época nem tinha, o brechó na minha época era assim, algo raro, só tinha um aqui em Franca, isso mesmo, você tinha que ir todo dia, porque você chegava lá de manhã, o pessoal chegava para fazer os garimpos ali das peças, você tinha que estar ali. Hoje, nossa, hoje tem muita opção, eu tenho calça de corte italiano, que eu paguei ali 50 conto, 40 conto, tem peças ali de marcas famosas que eu paguei 15 reais, entendeu? Então, é mais uma questão de se preocupar. Não tem desculpa. O calor não é desculpa, falta de dinheiro não é desculpa, entende? Eu acho que é mais a questão de mentalidade. Falando do calor, você está falando bastante nas redes sociais sobre o calor, né? Conta essa história aí do calor. O calor, eu tenho um problema muito, muito forte com o calor, né? Tem gente que me vê vestido na rua, às vezes com um blazer ou uma roupa, uma terceira peça, e fala, nossa, ele não sente calor, ele é imune ao calor. E não é bem assim. O calor, eu sinto ele às vezes muito mais que outras pessoas. Só que existem as formas, existem os tecidos, existem vários recursos que você pode usar para você não sentir o calor, para você não vestir, ser escravo disso, né? Não usar uma peça que vai... Porque se depender da gente, eu ia andar de bermuda. A gente mora num país tropical, sim, abençoado por Deus e bonito por natureza. Sim. Então, se depender da temperatura do nosso país, qual que é o nosso traje? Só bermuda e regata. Bermuda e regata. Só que o homem, ele não se veste, ele não veste o que ele quer, ele veste o que ele precisa vestir. O adulto, ele não come o que ele quer comer, ele come o que precisa comer. Entende? Então a gente não pode andar segundo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entende? Eu não posso fazer isso. Né? Eu tenho um público que eu preciso passar uma credibilidade, eu tenho pessoas que confiam no meu trabalho, eu tenho marcas que confiam na minha imagem, então eu não tenho esse luxo de andar de qualquer jeito. Sim. Né? Eu posso chegar num lugar, cara, graças a Deus eu nunca cheguei num lugar e a pessoa falou assim, nossa, aquilo ali é ele mesmo, entendeu? Então o calor, ele não é desculpa, porque hoje existem tecidos tecnológicos, orgânicos, existem combinações até de bermudas e camisetas com caimento mais oversized, né, para fazer você sentir mais com o corpo respirável. Então não é desculpa, o calor não é desculpa, a gente mora num país que é tropical, não estou falando para você se vestir como europeu, eu só gosto daquele estilo, eu gosto desse estilo, e a gente tem que entender que o calor não pode ser desculpa, né? Ninguém tá pedindo para você usar um moletom, né? Acho que começa por aí. É isso aí, o moletom, sabe o que eu acho engraçado? O moletom, os caras falam assim, nossa, eu vou usar terno num calor de 39 graus. Mas aí você vê eu voltando do serviço de moletom com 40 graus, velho. Não faz sentido, né? É mais questão mesmo do... É como você disse, né? É saber utilizar a moda, as roupas ao seu favor, né? Como você disse, tem tecidos tecnológicos, alguns tecidos passam mais o ar, né? Tem tecidos que não deixa a transpiração ficar, né? Ele já joga pra fora, não dá cheiro, né? Sim, tem aquelas... Então, assim, cara, eu sei porque eu uso algumas também, né? Hoje eu tô com um kimono aqui, uma camisa de algodão, e mesmo assim não estou com calor. Então, assim, os tecidos é uma malhinha bem fininha, então não dá calor e é uma sobreposição. Então, assim, vale muito a pena. É o que você falou sobre a moda, né? Ter a moda ao seu favor.
é o que eu sempre falo. Cara, a moda não é seu inimigo, sabe? A moda não é sua inimiga, não é alguém que quer te ver mal e te desqualificar. Ela quer te ajudar, pô. Quer te dar a mão e falar, velho, ó, é assim que você vai se valorizar mais. O homem, inclusive eu também vou lançar um produto aí, né, que é o GRI Elas, e ajuda a mulher a se comunicar com o homem de uma forma que ele não se ofende. Nossa, até isso. Tem isso. De uma forma que ele não se ofende e feche mais ainda esse portal, entendeu? Porque é um portal, o homem ele vai ali e tal, conversa, troca ideia com alguém, vê algum vídeo, e aquilo ele vai abrindo. De repente a mulher fala assim, isso fica feio em você, aí fecha tudo. Fecha de novo. Então, para o homem, você tem que falar assim, isso vai te valorizar mais do que você está usando. O que você acha de experimentar? Tá vendo? Tanto que muda. Então esse produto ele vai ajudar a mulher, principalmente mulher casada ou que tem um relacionamento, a mudar, porque o cara ele deve ser muito gente boa, a pessoa deve ser muito amável, responsável, só que todos nós, a gente tem um ponto que a gente precisa melhorar. Sim, né? Igual eu preciso melhorar em aprender a cozinhar mais. Não, mas isso E eu vou fazer uma aula de culinária também. Aí, legal. Mas é sempre se aprimorando, né? Aquele que se acha já completo é uma prepotência e uma arrogância muito grande, porque a gente nunca está completo. Nunca. A gente está sempre tentando buscar melhorar, e o caminho é sempre esse, né? É reto. Sim. Porque se você fica estagnado, não anda e acha que é o mundo que tem que girar ao seu redor, então já é um outro erro também. Então, assim, nossa, imagino que esse curso é bem completão mesmo. Bem completo. Essa ideia, né? Tudo que eu desenvolvo, eu testo em mim. Eu sou a minha maior cobaia. Então, tudo isso eu testo em mim, testo nas vivências que eu tenho à minha volta. E o que eu vejo muito, mas muito mesmo, são pessoas, são amigas minhas que gostam muito dos maridos, são apaixonadas por eles, mas os caras não ajudam. Então esse método, ele é mais para ajudar mesmo, é para você, às vezes não tem tempo ali de saber conversar, de buscar isso, vai ter tudo ali para você ter algumas PNLs ali, né, algum gatilho psicológico para fazer ele começar a pensar sobre isso sem se ofender, né? Ele vai começar a entender que se ele se vestindo melhor, ele não vai ser menos masculino e deixar de cuidar da família dele. Porque olha só, para você ver, o tabu é tão grande que a gente está falando sobre cuidado com a família e se vestir bem. Isso tinha que ser unido de uma forma que eu nem precisaria explicar. Mas hoje ainda a gente tem que explicar que a pessoa ela precisa se vestir bem, independente de ser marido, independente de ser solteiro. E esse método que eu estou desenvolvendo, né, que é o GRI Elas, ele vai ter esses macetes, né, esses pequenos detalhes para você lidar com um homem ali, jogar uma pulguinha na orelha dele, deixar ele pensar, você falar algumas coisas para ele assim, bem sutilmente, para depois ele começar por si só a se preocupar e quando você perceber, por menos tempo ele já está ali se vestindo bem. Então é interessante, por exemplo, para quem é mulher e está assistindo a gente, interessante já comprar os dois, Sim, né? Comprar o Elas para entender esse processo e já comprar o ele e presentear. Isso. E falar assim, olha aí, isso total, né? Isso, lá tem muita coisa, muito processo básico, né? Eu igual eu falei, eu sou um tradutor do que diz respeito à moda masculina. Eu não gosto de usar muitos termos técnicos, porque isso afasta mais os caras disso, né? E o meu papel é trazer eles. Então lá você vai ver muitas coisas você vai ler muitas coisas de linguagem ali que eu usei simples demais, como se eu estivesse conversando com você. É uma coisa muito próxima. E ali tem tudo que você precisa. Tem dicas para você, tem macetes, né? Dicas é muito baixo, né? Mas tem uns macetes, assim, uns hacks que você vai usar em alguma ocasião especial, ou no dia a dia, ou às vezes numa festa na parte da noite, do dia. Tem tudo isso aí e é muito resumido direto ao ponto. Não tem muita, como se diz, muita frescura, não. Não, mas acho muito interessante. Eu acho que vale muito a pena. Acho que valeu muito a pena esse nosso bate-papo, né? Para elucidar justamente essas questões que são tão pertinentes aí no dia a dia, né?
Tem mais alguma coisa aí que você acha que é interessante trazer para quem está assistindo para a audiência agora? Não? Eu acho, esqueceu de falar? eu acho assim, a única coisa que é relevante, né, a gente sempre está colocando ali num ápice, né, no primeiro tópico de todo o nosso trabalho, todo o meu trabalho é para o bem do homem. Cara, eu sou seu amigo, não sou seu inimigo. Né? Tudo isso que eu faço, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu me especializei, as noites que eu às vezes fiquei sem dormir estudando, é para te ajudar. Toda profissão tem a sua importância, né? Toda profissão tem a sua relevância. Não existe uma profissão menos que a outra, não existe um trabalho menor do que o outro. Sim. Né? Então, tipo assim, a pessoa que está passando lá no dia, às vezes à noite, 1h da manhã, recolhendo o seu lixo, cara, ele é fundamental, ele é uma pessoa assim, que sem ele, você não ia pegar o seu saco de lixo e levar lá no ponto de coleta, entende? O médico, ele tem a sua responsabilidade, e o consultor de moda, ele tem a sua importância. E o ponto maior é ajudar o homem, ele ter uma autoestima, ele ter uma confiança, ele chegar num lugar, chegar num patamar que ele às vezes queria estar e não está por simplesmente não dar o braço a torcer. Então, assim, algo relevante que eu tenho a dizer, todo o meu trabalho é baseado no bem-estar masculino, no bem-estar do homem. Não sou seu inimigo, eu sou seu amigo. É isso aí. É importante ficar claro, né? É importante ficar claro. Sim. Rafa, satisfação, mais uma vez, estamos juntos. Muito obrigado, viu? Entrevista. De verdade, nossa, tá doido. Peço aí para que você siga o canal, acompanhe o Rafael nas redes sociais, vai estar na descrição aqui todos os links, e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast aí, que é muito importante chegar essa mensagem para quem sabe aí desconstruir essa barreira que existe dentro de cada homem, que não entendeu ainda o seu potencial de expressão, de liberdade, que é tanto aclamada nos dias de hoje através da moda. É isso aí, né, Rafa? É isso aí, obrigado, gente, mais uma vez por estar ali assistindo a gente. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje e estar com esse canal. É um propósito de vida. O meu canal, meu Instagram, as minhas redes sociais, são todas elas para ajudar vocês, homens, para ajudar vocês, tá? Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E estamos juntos, até a próxima. Gratidão de verdade mesmo. Até mais. Até mais.